E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trarei pra vocês um vídeo de como seria se o Rick criasse o Omnitrix. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! A pergunta é, Rick Sanchez conseguiria criar o Omnitrix? Esse dispositivo capaz de fundir o DNA de milhões de espécies com seu portador tem sido o item-chave do universo Ben 10. Mas o que aconteceria se o gênio caótico Rick Sanchez, o cientista mais inteligente de Rick e Morty, fosse desafiado a criar algo tão monumental? Para responder essa pergunta, vamos explorar três dimensões centrais: a capacidade técnica do Rick, a sua filosofia e motivações pessoais, e as consequências narrativas e metafísicas de um Omnitrix gerado por ele. E deixa aí nos comentários se você gosta de Rick e Morty, né? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal aí para mais vídeos que eu posso fazer de outras mídias envolvendo Ben 10 também, beleza? Mas vamos lá, primeiramente a capacidade técnica. Rick é inteligente o suficiente? A resposta é bem clara, sim. Rick Sanchez é, sem dúvida, tecnicamente capaz de construir o Omnitrix. A sua genialidade transcende as barreiras do possível, como vimos em inúmeras demonstrações do seu intelecto. A criação de armas de portais que não só permite viagens multiversais instantâneas, como também mantém uma estabilidade quase absoluta. O microverso, o Rick ele criou um universo inteiro apenas para gerar energia, demonstrando um domínio absoluto sobre física e biologia. A manipulação genética e clonagem são habilidades que ele já demonstrou em várias ocasiões, criando seres híbridos e modificando o DNA com facilidade. Esses feitos mostram que o Rick já tem o conhecimento necessário para criar elementos que compõem o Omnitrix. Manipulação genética instantânea e adaptação biológica são aspectos fundamentais do seu portfólio de invenções. O que ele não fez ainda foi integrar tudo isso em uma única ferramenta no nível do Omnitrix. Logo, do ponto de vista puramente científico, Rick não só poderia criar um Omnitrix, como poderia até superá-lo, dependendo do que você considera poder. Agora o segundo ponto, filosofia e motivação. Rick iria querer criar o Omnitrix? Aqui a resposta é um pouco complicada, né? Porque o Azimuth criou o Omnitrix com um objetivo nobre, né? Preservação, entendimento e coexistência. Para ele, o Omnitrix é a Arca de Noé e o seu portador é o Noé. E com o Omnitrix, você tem o poder de reviver qualquer espécie que os soberanos exterminem, inclusive a raça humana. Se for destruído com o Omnitrix, não há esperança. O Omnitrix é a Arca de Noé, e você é o Noé. O Omnitrix foi feito para semear a paz no universo, fazer o usuário sentir-se na pele que é ser um outro ser para que possa contornar as diferenças. Eu e você somos inimigos. Mas conseguimos contornar as diferenças, talvez porque eu saiba o que é ser um... Bom, não exatamente um soberano, mas uma porção de outros alienígenas que aparecem na Terra. Graças ao Omnitrix, eu assumo outras formas de vida. Então eu entendo bem o que é ser um alienígena, justamente porque eu já fui um. O Azimuth vê a sua inteligência como uma dádiva usada para o bem. Rick, por outro lado, é o completo oposto, um nihilista funcional. Ele não vê a inteligência como uma benção, mas como uma maldição. Mesmo possuindo o poder de moldar a realidade e o multiverso, Rick se encontra preso em uma crise existencial por não ter salvo sua esposa. Ele busca vingança, né? O seu Madruga bem que dizia, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Ao contrário do Azimuth, que usaria o Omnitrix para o bem de todas as espécies. E ele enxerga no bem um meio de poder fazer isso. Eu só queria agradecer por consertar o Omnitrix. Se o senhor quiser de volta, ele é todo seu. Eu inventei o Omnitrix para ajudar todos os seres do universo a se aproximarem. Se um terrestre puder fazer isso, então não vejo razão por que não possa ficar com ele. Rick provavelmente usaria o dispositivo para fins egoístas, seja para se tornar imortal, manipular o universo à sua vontade, ou mesmo escapar da dor de ser ele mesmo. No mais, ele usaria o Omnitrix para tentar matar o Rick Prime, a variante do Rick que matou a sua esposa Diane e sua filha Betty em sua dimensão original.
Esta é a principal razão pela qual Rick se dedica a uma jornada pela galáxia, buscando o Rick que destruiu a sua vida. Em termos mais profundos, Rick poderia, em sua obsessão por poder e controle, criar um dispositivo alterador de DNA, uma versão distorcida do Omnitrix, feita para satisfazer suas próprias necessidades emocionais e intelectuais. Ele poderia usar o dispositivo para transformar-se constantemente, não como uma busca por compreensão, mas como uma maneira de se esconder, apagar sua própria identidade, experimentar novas existências. É como se por Rick o Omnitrix não seria um instrumento de preservação, mas um dispositivo de fuga. Isso também levanta um ponto crucial. Em muitos episódios, Rick lida com seu sofrimento emocional através de mecanismos destrutivos, como o alcoolismo, e o seu comportamento autodestrutivo. A criação do Omnitrix por ele seria apenas mais uma maneira de Rick se afastar da sua dor interna, ao invés de aceitá-la e crescer com ela. Ele não usaria o dispositivo de forma ética ou equilibrada, sabe? E vamos para o terceiro ponto, consequências narrativas e metafísicas. O que significaria um Omnitrix feito pelo Rick? Se Rick criasse o Ricktrix, ele não seguiria as regras que o Azimuth estabeleceu para o Omnitrix. Sem limitações éticas ou tecnológicas, o Ricktrix seria uma ferramenta de poder absoluto. Por exemplo, o Azimuth não gosta da função evolutiva. Coisinha mal feita e com função evolutiva. É pedir problema. O Rick não veria problema nenhum em usá-la. No universo Ben 10, o conceito de formas supremas representa os pontos mais complexos e sombrios, de certo modo, da ciência galvaniana. Essa função, criada pelo Albedo, surge através de uma simulação forçada no pior cenário possível. O Omnitrix original serve como um símbolo de empatia, paz e preservação da diversidade. O Albedo, ele jogou uma abordagem neodarwinista no meio disso tudo e forçou o Super Omnitrix a representar algo futurista, um dispositivo de ultimato, colocando algo que o Azimuth não gosta, que são as evoluções forçadas simuladas. A lógica da função é simples e ao mesmo tempo bem perturbadora. Ela força uma espécie alienígena a passar por milhões de anos de evolução teórica, um cenário intencionalmente brutal, o pior cenário possível, onde apenas os mais adaptáveis sobrevivem. Para vocês entenderem melhor, vamos usar o Enormossauro como exemplo. O seu planeta natal é Terra Dino, e a sua espécie é chamada de Vaxasauriana. Quando o Super Omnitrix ativa a função evolutiva, o DNA do Vaxasauriano entra numa simulação extrema. Terra Dino é elevada ao pior cenário possível: catástrofes, escassez de recursos, predadores mais perigosos, doenças letais, extinções em massa de várias espécies que vivem lá. Nessa realidade simulada, o Enormossauro se reproduz, os seus descendentes nascem, lutam pela sobrevivência, se adaptam e eventualmente geram uma linhagem genética mais apta. O processo da seleção natural, criado de forma artificial, como se a espécie tivesse sido jogada em um campo de provas caótico, criado artificialmente para pressionar a evolução. O resultado depois desses milhões de anos é o Enormossauro Supremo. Mas esse ser já não é mais o Enormossauro original. Ele é um produto de um futuro hipotético, é um descendente muito distante do Enormossauro padrão, vindo de uma linhagem marcada por sofrimento e adaptação forçada. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Se o Azimuth considera essa abordagem imoral, imagina o que aconteceria se Rick Sanchez tivesse esse poder nas mãos. Rick com o Ricktrix poderia pôr a função evolutiva e ele não teria essa mesma visão de mundo do Azimuth. Eu boto fé que o Rick colocaria todas as gimmicks possíveis e impossíveis no Ricktrix. Aperfeiçoamento, nanotecnologia, supremos, fusões. Neguinho, o homem é tão cabuloso de um jeito que eu tenho certeza que teria uns ultra supremos aí, uma fusão tripla, quádrupla no Ricktrix e, meu filho, a vaca é pro brejo com esse homem com o Omnitrix, tu é doido. Mas assim, o Rick, com sua ética deformada e sua obsessão por experimentos sem limites, levaria esse conceito muito além. Enquanto o Albedo ainda queria provar sua superioridade sobre o Ben e sobre o próprio Azimuth também, o Rick não teria nenhuma motivação nobre ou pessoal. Ele criaria o Ricktrix não por ambição ou raiva, mas por curiosidade, prazer científico, ou simplesmente por não ter mais nada para fazer. A verdade é essa. Ou até mesmo se o Moria tivesse enchendo o saco dele com isso, E vale lembrar que o próprio Albedo, ao longo do tempo, aprimorou ainda mais esse conceito. Em supremacia alienígena, ele precisava passar pela transformação tradicional. Primeiro ativa o DNA base, depois pressiona o símbolo do Super Omnitrix para alcançar a forma suprema. Era um processo em dois estágios, com um intervalo
perceptível entre a forma original e a evoluída. Mas em Omniverse isso muda. Usando o estabilizador, um dispositivo super inteligente criado para corrigir a sua estabilidade genética, o Albedo passa a acessar suas formas supremas de maneira instantânea. Ele ainda ativa o alienígena base, sim, mas a transição para a forma evoluída acontece em frações de segundos, é praticamente imediato. Essa otimização da mecânica dos Supremos mostra como o Albedo não apenas manteve, mas aperfeiçoou a função evolutiva. E se ele, que ainda possuía alguma estrutura ética residual, ainda que corrompida, já cruzou essa fronteira, imagine o que um ser como o Rick, completamente alheio à moral, poderia fazer com um sistema assim. E assim, galera, eu falo isso de ética, porque embora o Rick faça terapia e ame sua família de um certo modo, até o Albedo sendo um vilãozão em toda a série de Ben 10 já foi eticamente mais correto que o Rick, ele é brutal demais, né? Ó, pra vocês terem noção, ele não cedia em comer macarrão gerado de seres que haviam se suicidado. Por isso, o Rick Triggs ele não limitaria a função evolutiva a apenas simulações neodarwinianas no pior cenário. Ele teria formas de aliens geradas em cenários cósmicos, poderia manipular as leis da termodinâmica, forçaria mutações por meio de colapsos quânticos. Eu creio que o Rick Triggs poderia infectar espécies ao invés de curá-las. As formas alternativas de aliens do Rick Triggs seriam mais que bestas atrozes evoluídas, teriam versões de alienígenas moldadas por traumas interdimensionais, uma lógica não euclidiana, criaturas que talvez nem pudessem mais ser chamadas de vida. E não é como se o universo de Ben 10 fosse estranho a esse tipo de conceito. O próprio Fantasmático, por exemplo, já foi descrito como algo que não se encaixa nos parâmetros de vida convencional. Segundo Derek J. White, diretor de AS e membro ativo nas reuniões de desenvolvimento da história de Ben 10 Omniverse, o Fantasmático ele não é exatamente um ser vivo. A sua existência transcende a biologia tradicional e escapa à definição comum de organismo. Não é à toa que o co-criador de Ben 10, Duncan Roleal, considera o Fantasmático como um extraterrestre cósmico. Mas o Rick Triggs poderia gerar formas mais complexas que o Fantasmático, ou seja, mais complexas que aliens full-blaus. Isso é tão bizarro que é aí que entra o fato do Rick Triggs gerar seres que têm lógica não euclidiana. Essas formas cósmicas que o Rick Triggs poderia ter, poderiam agir em dimensões inimagináveis, fazer trajetórias se distorcerem e fazer com que o espaço ao redor não seja intuitivo. Essa distorção do espaço e da causalidade é o tipo de estrutura que o Rick Triggs provavelmente utilizaria. Alienígenas cuja forma e função violam até as leis mais básicas do entendimento físico humano. Se isso deixou você todo bugado, parabéns, você entendeu aonde eu quero chegar. O Rick faria o Rick Triggs sem nenhum motivo bondoso, sem barreiras. Galera, a sua falta de ética, o seu enorme ego, tudo isso mesclado, faria o Rick Triggs um dispositivo muito perigoso. É esse ponto que eu quero chegar, né? Ele seria capaz de moldar realidades facilmente com formas cósmicas de aliens. Ó, imagina só que engraçado. Em uma possível invasão soberana, o Rick Triggs não iria salvar os soberanos mesclando genes de outros ETs e tornando mestiços, curando eles, né? Não. Era capaz do Rick Triggs dar uma doença estilo a neuralgia do trigêmeo para eles, né? Porque era a pior dor que eles poderiam sentir. Ou mutacionar todos eles e os transformar em picles. Ah, sim, claro. O Rick Triggs, ele teria, sim, DNA de coisas não convencionais. O Rick poderia virar uma banana se ele quisesse, né? E novamente poderia virar um picles usando o Rick Triggs. Não teria problema nenhum. Pro Azimuth, o Omnitrix é uma ponte entre os povos, um dispositivo que promove o entendimento entre as espécies. Eu não criei uma arma, todos vocês criaram. Eu criei o aparelho de compreensão supremo entre todas as raças do universo. Eu jurei esconder a espada e me dedicar a ciências pacíficas. Daí desenvolveu o Omnitrix para promover paz interestelar e unidade. Pro Rick, esse mesmo dispositivo seria uma ferramenta de tortura intelectual, um brinquedo cósmico, ou talvez uma forma de se divertir com o sofrimento das suas próprias criações. Você que é fã de Rick e Morty, você que assistiu aí muitos episódios, você conhece o desenho. Lembra do episódio do tanque de ácido falso? Né? Que o Rick força o Morty a fingir que morreu num tanque de ácido, né? Só pra validar o seu plano maluco. O Morty, ele achou o plano ridículo e surtou. E depois ele convenceu o Rick a fazer uma das suas ideias. O Rick, ele cria o seu pedido, um dispositivo de save e load, igual um videogame, né? Que permite que o Morty salve momentos da sua vida e depois refaça caso queira. Parece inofensivo, até que descobrimos que a cada novo save, o Morty está matando uma versão alternativa desse mesmo.
Isso é a mente do Rick, entendeu? E é por isso que o seu Omnitrix, mesmo que mais avançado tecnologicamente, seria infinitamente mais cruel. O Rick não respeitaria a origem dos alienígenas. Ápice da espécie pra quê? O Rick poderia fazer um ET do Rick Trix se tornar uma espécie de deus, vamos dizer assim, né? Vale lembrar que o Omnitrix não ter nada disso, não é por falta de inteligência do Azimuth, não. Ele seria sim capaz de fazer essas coisas que o Rick faria no Rick Trix, mas o que limita o Azimuth é a sua ética. Ele é esperto demais para ser do mal. Ele nunca faria esse tipo de coisa. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. Imaginemos as coisas que o Rick Trix teria. Mutação e hibridização genética seriam algumas das primeiras características que o Rick implementaria em seu Omnitrix. Ele não teria escrúpulos em modificar e distorcer as espécies à sua vontade. O seu conceito de melhorar a biologia poderia significar criar criaturas fusionadas, mas também mutacionar a forma de vida para os seus próprios fins. O que o Azimuth via como preservação, o Rick veria como uma manipulação sem limites. Como eu disse antes, ele não só deixaria os aliens no ápice da espécie, mas poderia deixá-los mutantes a um ponto que nenhum ser da espécie os reconheceria, ou fazer versões cósmicas e divinas por padrão. Exército de versões de Rick, como vimos em diversos episódios de Rick e Morty, o Rick tem uma obsessão pelo controle. Ele poderia criar uma infinidade de versões de si mesmo, cada um com habilidades alienígenas personalizadas. Essas versões seriam armas vivas, subordinadas à sua vontade. O Rick Trix não seria apenas uma ferramenta de transformação, mas também um exército biológico. Seria o plano do Vilgax sendo executado pelo Rick, de uma forma muito mais inteligente. Além disso, a possibilidade de Rick usar o Rick Trix para vender DNAs corrompidos de alienígenas em mercados negros interdimensionais. O Rick Trix em suas mãos seria um dispositivo de destruição e caos mais do que um símbolo de coexistência pacífica. O Rick Trix do Rick não se limitaria a ser uma versão do Omnitrix. Ele seria uma paródia distorcida, um reflexo do próprio vazio existencial e da ética fragmentada do Rick. O multiverso enfrentaria as consequências disso, como vimos com outras invenções perigosas do Rick, como as armas de portais. Indo agora para o quarto ponto, o QI de Rick. Como isso influencia sua capacidade de criar o Omnitrix? Um ponto intrigante a ser explorado é o QI do Rick, em comparação com outros gênios da cultura pop. Na Marvel, Reed Richards foi citado tendo 267 de QI. Porém, em Ben 10, os QIs de personagens hiperinteligentes são tão absurdos que transcendem qualquer escala tradicional. Veja, por exemplo... Essa transformação alienígena do Ben é um cérebro crustaceano e tem um QI de 1 nonilhão. 1 nonilhão é esse número aqui que tem 30 zero. E embora o Artrópode se ache mais inteligente que o Azimuth, nós sabemos que isso é uma pura arrogância, ele não chega nem perto. Está insinuando que é mais inteligente que eu porque sua cabeça é maior? Não, eu insinuei que sou mais inteligente porque meu cérebro é maior. O Azimuth é mais inteligente que um galvaniano supremo e sabe os segredos do cosmos. Agora eu vejo o universo como ele é. Somos apenas pó, presos a uma enorme força universal. Meu desejo de poder, meu ciúme do Azimuth, não é apenas maldade. Na verdade, é inútil. Destroçar e destruir não tem consequências ou qualidades. Criar é divino. E pensar que é assim que o Azimuth vê as coisas. A pergunta que surge é, será que o Rick seria tão inteligente quanto o Azimuth? Uma dúvida inquietante, mas sim, o Rick Sanchez poderia sem dúvida criar o Omnitrix, mas ele não criaria o Omnitrix, ele criaria o Rick Trix, uma versão distorcida, egoísta e destrutiva do original. O Rick Trix seria um reflexo do que o Rick é, um homem incapaz de lidar com suas próprias emoções e com a visão da inteligência como uma maldição e não uma benção. O que o Azimuth projetou como um símbolo de responsabilidade e preservação, o Rick transformaria em uma ferramenta de dominação e o multiverso pagaria o preço. A história do Rick Sanchez e a sua relação com o Omnitrix seria um lembrete de que mesmo as mentes mais brilhantes, quando desprovidas da ética e empatia, podem criar armas mais destrutivas. O que o Rick criaria não seria o Omnitrix, mas uma versão corrompida e sombria dele. Um dispositivo de poder absoluto que refletiria não a grandiosidade do cosmos, mas a frustração e o vazio do seu criador. Só para deliciar você que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, se você chegou até aqui e não deixou o like ainda, pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Também se inscreve aí no canal, ajudar a gente a bater a meta de 300 mil inscritos, beleza? Mas assim, galera, você que chegou até aqui, eu agradeço demais. Você fez bem em ter assistido até aqui, porque eu pedi para um grande parceiro meu fazer 3 artes de transformações do Rick Trix.
Ele é o Alexandre Sardinha, né, que ele participou do vídeo anterior, né, ele fez aí os alienígenas do Ben 10 milhões, Ben 10 bilhões, se você não viu esse vídeo, né, que saiu segunda-feira essa semana mesmo, né, eu vou deixar aí no card, mas ele é muito brabo e eu vou deixar aí o Twitter dele aí na descrição pra vocês verem mais trabalhos dele e tudo mais, ele me manda muito bem. Então vamos lá, galera, podemos ver o Eco Rick Trix, né, que por um padrão ele já aparenta ter as modificações no DNA para deixá-lo mais poderoso. Ele tem um símbolo do Rick Trix no peito, e um detalhe interessante é que o símbolo do Rick Trix não tem a logo da Paz Intergaláctica. Ele só é verde e parece o portal da arma de portais. O Eco Supremo do Rick Trix parece muito o padrão, mas ele está maior, tem cara de mal e possui monocelhas, assim como a versão normal e assim como o próprio Rick. A versão cósmica do Eco Rick Trix parece uma das pré-produções do Supremo. Todos os seus discos sônicos agora têm a estrutura de portal extradimensional verde e a sua monocelha também. Ele é todo verde escuro e tem tubos amarelos nessa versão cósmica, uma possível referência ao mestre do mijo. Ele tem uma TV interdimensional gigante com 2 caixas de som flutuando em suas costas. A TV e as caixas possuem um brilho aurístico verde. Essa versão cósmica mostra bem o nível de modificações que o Rick poderia fazer em um ET. E isso é mais do que sinistro. Isso é bizarro. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários você que conhece Rick e Morty. Você concorda comigo que seria assim as formas que o Rick ia fazer o Omnitrix? Deixa nos comentários o que é que você acha. O que é que você acha desse personagem. O que é que você acha de Ben 10. Deixa nos comentários mais vídeos que eu posso trazer aqui no canal. Então deixa aquele like, se inscreva no canal das pessoas, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau.